É ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, 12:03. Confirmado em João Pessoa, a capital mais verde do Brasil. São 12:03. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é quarta-feira, o dia é 21 de junho, o ano é 2023. O programa F5 está no ar. E a partir de agora você confere os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Governador João Azevedo retoma atividades internas e prepara a primeira agenda pública após angioplastia. E em Campina Grande, acredite se quiser, o prefeito da cidade, Bruno Cunha Lima, apresenta um projeto de lei que busca professores para atuar de forma voluntária no município. É isso mesmo. Bruno quer professores 0800 na Rainha da Borborema. Ministro do Desenvolvimento Social vem a João Pessoa para assinar pacto de inclusão de beneficiários do Bolsa Família no mercado de trabalho. E a Prefeitura da capital paraibana move ação contra invasores de área que está sob proteção ambiental na Praia do Sol. Juíza volta atrás e autoriza obra de edifício de luxo em área de preservação ambiental da Avenida Rui Carneiro, aqui na capital. Pense no moído. Já em queimada de fogueiras juninas em áreas urbanas pode gerar multa de R$600 na Paraíba e Sudema intensifica a fiscalização. Neste momento, advogado Cristiano Zanin é sabatinado na CCJ do Senado com relatoria do paraibano veneziano Vital do Rego. E a Câmara dos Deputados aprova urgência em projeto de lei que destina 80% dos recursos das festas de São João para exclusivamente cantores e bandas de grupos de forró. Pesquisa do Instituto Quest indica que a aprovação do governo Lula tem melhora de 5 pontos no mês de junho, subindo Pepa Torres de 51
para 56% da preferência dos brasileiros. E por falar nele, por falar no L de Lula, o presidente do Brasil se reúne com o xará presidente da Itália e depois se encontra com o Papa Francisco no Vaticano, onde a pauta será guerra da Ucrânia, combate à fome e também as mudanças climáticas. Tá chegando a hora, será amanhã, quinta-feira, que o Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar a inelegibilidade do ex-presidente, o capitão Jair Bolsonaro. E para debater o tema, entre outros, envolvendo bolsonarismo e lulismo, o F5 recebe os vereadores da capital paraibana, Elisa Virgínia, do Progressistas, e Marcos Henriques, do Partido dos Trabalhadores. E não saia de casa sem saber. Hoje é o último dia para o pagamento da taxa de inscrição do Enem 2023, que será realizado em novembro. Eu ainda não paguei o de Vitória, mas vou pagar quando sair daqui. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, De Fábio Bernardo. e de Petrônio Torres. A reportagem é de Fábio Augusto. Produção de Juliana Carneiro. E edição de Cosne Lira. Sonoplastia e edição de imagens do melhor DJ da Paraíba, Luciano Coxinha. E você pode acompanhar o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pela 89.3 Rádio Pop FM. Em Soledade e região de Campina Grande, pela Caroá FM 90.1. Na cidade de Oliveiros, pela Oliveiros FM 87.9. No Sertão e Alto Sertão, pelas rádios Opção em Pombal 104 FM e também a Angelim em Souza 102.3 FM. Você confere ainda pelas rádios Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Você também pode acompanhar o F5 pelas redes sociais. No Facebook, No YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo Do respeito, e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas, Petrônio Torres, Fábio Bernardo. 12h11. Eita, tá chegando! Tá chegando o dia! O dia do Santão! O Natal do Nordestino! E essa semana o F5 vai começar sempre assim! Eita vida boa, perreada. Nesse clima de forró! Eita vida boa, perreada. Em homenagem a São João! Você não tem nada. Eita vida boa. Esse é Pinto do Acordeon! Eita vida boa, Forró perreada. autêntico, Pepatô! Eita vida boa, perreada. Com você eu tenho tudo. Hoje começando o São João de Monteiro. O dinheiro sem o seu. Amanhã começa em João Pessoa. Sem o seu calor. Amanhã também retoma em Bananeiras. Pra E quem na Paraíba toda tem forró, tem São estrelas João. brilhando no céu. Pra que tanta amargura se você é. Poxa, tu não é bom, coloca outro paraibano, poxa. São João tá chegando, meu povo. Milho vai ter. Não sei se fogueira, viu, Pepa? Quem é esse, coxa? Você pensa que chega de madrugada dizendo Antônio Barros
Barros de Cecel. Não adianta se deitar na rede. E ainda tem quem diga que no São João o povo prefere sertanejo. Vou fazer tudo pra você perder o sono, me tirar desse abandono, vou te sacudir. Festa de São João, sexta-feira, 23. Sábado, dia de São João. Mas todo mundo já começa o embalo na quinta-feira, né, Pepa? Amanhã. Amanhã. É. Tá chegando o dia. É. Há quem advogue que amanhã não tenhamos programa. Não, aí, meu amigo. Quem é esse advogado? À nossa direita. Não, poxa. Eu tenho certeza que vai ter Paraíba agora, sexta, não vai? Ah, só não vai ter F5 da sexta. Festa de São João. Cadê mais forró, DJ Luciano Coxinha? Sai do meio! Tá aí, ó. Aí tem gente como Petrônio Torres que prefere no São João dançar o som de Felipe. É Felipe Miranda o nome dele? Não. Felipe Araújo, é. Como é o nome do menino lá? É, Felipe Araújo. Felipe Araújo. É, tem gente que gosta mais de diálogo do que disso, né? Mas, meu amigo, minha amiga, são 12 horas e 14 minutos, tá chegando! Aliás, né, mês de junho deveria ser decretado o mês todinho de forró de São João do Nordeste. Já é em muitos cantos, né? Aliás, Campina Grande faz o maior São João do mundo, 30 dias de forró. Se bem que esse ano tem um tal de samba, como é o nome? Como é samba o quê, Pedro? Sou o João. Não. É. Lá em Campinas tem aquela banda de pagode que vai tocar. Bem famosa. Menos é mais. Menos ou mais. Menos é mais. Menos ou mais. Menos é mais. É. Menos é mais. Então, tocou o minuto. Emenda. Eita, rapaz, só me lembro do tempo que eu ia para as quadrilhas juninas. Andava pelas quadrilhas juninas de João Pessoa. Todas comandadas por Cardivano de Oliveira, rapaz, como era bom. Precisamos preservar a nossa cultura e as nossas tradições. Tem moça que quebra jura. A gente precisa, Coxa, que o seu filhinho... Quantos anos teu filho tem, Coxa, o mais novo? 4 anos. Daqui a 16 anos, quando ele tiver com 20, ele esteja também curtindo a tradição do São João. É importante isso, minha gente. É preciso preservar assim as nossas tradições. Nada contra sertanejo, nada contra axé, nada contra a DJ. Em outro momento, no momento do São João, tem que ser as nossas tradições, a nossa cultura. O povo merece sim, tem o direito de acompanhar grandes atrações, grandes artistas. Mas em outro momento, São João é festa de forró, é época de forró, de a gente preservar as nossas tradições. É o que penso. Levanta o BG, DJ Coxa! Eita! Nesse modelo, 2 pra lá, 2 pra cá. Eita, como era bom a época do rancho, DJ Coxa. Castelão lá em Jaguaribe. Moçada que agita lá na torre. Eita, tempo bom que não volta mais. Meu amigo DJ Luciano Coxinha. 12 horas e 16 minutos na Paraíba, Coxa. 12 horas e 16. Neste embalo do São João, do forró. Petrônio Torres, a gente inicia o F5. Abraçando a todos que nos acompanham em todos os recantos da Paraíba. Usando bem o todos e todas e o todes. Para dizer o seguinte, DJ Coxa. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite o PL 3083/93, que visa determinar o repasse de 80%. Eu disse 80% dos recursos das festas juninas para artistas ligados ao forró e à cultura regional. O projeto de lei é de autoria do deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco. Ele, inclusive, levou artistas e representantes do setor
ao encontro do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E a Câmara aprovou a urgência para apreciar este projeto, que inclusive está sendo batizado de Lei Luiz Gonzaga. E acontece em meio e chega em meio à polêmica envolvendo o cantor paraibano Flávio José, que teve o tempo cortado no São João de Campina Grande para que o show de Gustavo Lima fosse ampliado. Trocando em miúdos, Pepa Torres, projeto aprovado, dinheiro público, verba pública tem que ser destinada durante o São João, durante os festejos juninos, 80% para artistas que toquem forró. Boa tarde, Pepa Torres, sertanejo dos bons. Boa tarde, Fábio Bernardo. Boa tarde, Luciano Coxinha. Como diria Paulo Henrique Amorim. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde às popianas, os popianos que nos ouvem, que nos assistem, que nos acompanham por esse estado afora, por esse Nordeste afora, por esse Brasil, por esse mundão, pela rede mundial de computadores. Só lembrar que não é para esse ano, não dá tempo, né? Pedir urgência para tramitar. Que agora eu não sei nem se precisava dessa urgência toda. Demagogia. Né? Demagogia pura. Do projeto? Claro que é. Só tiração de onda. Tiração de onda? Por exemplo, São João de Campina Grande, quem é que manda? Quem tá pagando a turma toda lá? Quem é? É a empresa lá do Jocélio, que é o dono do Bar do Cuscuz. Ganhou lá a licitação, enfim, é ele quem está organizando as atrações durante o maior São João do mundo. E não tem recurso público lá? Claro que não. Lógico que tem. Lógico que tem. A polícia que tá lá é dinheiro de quem? Peraí, isso é outra história. Filho. Não, é a mesma história, meu filho. A polícia... É a mesma história. A saúde que tá lá é dinheiro de quem? É dinheiro privado, Estado, a empresa lá colocou um hospital da Unimed lá dentro para atender, foi? Do Estado, peraí. Não, é a mesma coisa. Nada a ver, é para o evento, sim, é sim. Você tá misturando. Não tô misturando não, doutor. Não tô misturando não. Tá misturando Flamengo com Vasco. Não, tô não. Tô não. Sim. Não estou. A empresa que está tocando, a que está trazendo, vamos lá, o que importa. Falando do Parque do falando a área onde tem os shows. Aqueles artistas são pagos por essa empresa, que arrecada através do camarote, dos front stage da vida. Oxe, dos patrocínios particulares, das empresas privadas. Nada a ver. Agora, as prefeituras pequenininhas, que não tem condição de fazer uma PPP, por exemplo, aí recebe recursos públicos, essa sim vai ter que investir 80% do que será destinado a elas, que vai ser uma merreca, em artistas que cantem forró. Simples assim. Por isso que eu digo que é demagogia pura. Fale agora. Não, eu vou falar, a Prefeitura de João Pessoa está fazendo a festa toda com recurso público. É uma prefeiturazinha pequena. A Prefeitura de Santa Luzia está fazendo evento. Mas o recurso público oriundo de onde? Eles estão falando de recurso público oriundo do governo federal. Ô, amigo velho, pelo amor de Deus, onde é que recurso público é recurso do governo federal? Recurso público! Peraí. Governo federal, Fábio. governo estadual, governo municipal. O governo do estado da Paraíba, para você que não sabe, está patrocinando o São João de Bananeiras. Tem recurso público lá ou não tem? Tem recurso público ou não? É só governo público, é só governo federal? Concordo com você. Concordo com você. Mas quanto é o montante? E o que é que tem a ver de montante com o percentual? Me parece, mas eu tenho quase que certeza que o governo do estado, por exemplo, doou 500 mil para o São João de Bananeiras. Certo. 500 mil não paga o cachê do... Teve dinheiro público, tem que ter 80%, amigo. Amigo, vou repetir. Teve dinheiro público. Lá, quem está fazendo o São João, quem está levando as atrações do São João de Bananeiras. Agora deixa eu lhe inverter a pergunta. Por que tanto você quer descaracterizar o São João do Nordeste? Eu não quero descaracterizar, não, meu irmão.
Qual a dificuldade Quem da são você? gente ter Gustavo Lima, ter Léo Santana, Léo não sei o quê, fora do São João? Você não acha que o diferencial do São João, da festa da nossa festa, da nossa cultura, é o nosso forró, é a forma como a gente dança, como é a música que é tocada nesse período? Pepa, tu tem praticamente a minha idade. A gente não sabe. Acabou-se, por exemplo, a festa das neves, meu irmão. Que era uma cultura bacana, uma tradição bacana. Por que a gente acabar com as nossas tradições, O que é meu que tem a velho? ver uma coisa com a Tem outra? tudo a ver, Petrônio. Do jeito que vai, Petrônio. Do jeito que vai. Daqui a 5 anos, o filho de coxinha não vai saber o que é São João mais não, não vai ter forró mais não. Vai, Não Fábio. vai, Deixa de Petrônio. drama, homem. Que drama o Deixa quê, de drama. Petrônio? Tá surgindo aí novos cantores de forró. E por que não priorizar o forró, E cara? tá na programação. Não tem homem. cidade, Bananeiras, por exemplo, olha isso na sexta-feira. Pois, mostrou, deu mais Ah. gente do que no sertanejo lá no outro dia. Não deu, não. Não deu, não. Deixa de graça, homem. Deu mais O que gente. é que você tem contra os outros ritmos, hein? Não, calma, não tenho nada. Eu gosto de música sertaneja, gosto de Vitor e Léo, gosto vários artistas eu gosto, que eu esqueci o nome agora. Eu sou péssimo de gravar nomes. Agora, eu acho que nesse período, cara, a prioridade tem que ser o São João, pô, tem que ser o forró. Ô, Fábio, vamos lá. Eu disse isso aqui ontem e vou repetir hoje de novo. Vamos lá, Campina Grande, mais de 30 dias de festa. Onde é que vai arrumar tanto Ô, forrozeiro? Petrônio, bicho? tu acha bacana, tu acha bonito o que fizeram com o Flávio José, Petrônio? Não, tô dizendo isso Quem não. tem que cantar quem tem que cantar, quem tem que soprar a vela no aniversário é o aniversariante, Petrônio. A festa é do Nordeste, Petrônio. É uma cultura nossa. Certo. Aí sempre termina o show com as grandes estrelas, sabe? Tem que trazer sertanejo pra cá. Tá. Meu irmão, a gente tem tanto. Tu quer dizer que a gente não tem artista de forró pra tocar 30 dias em Aí Campina só Grande? artista de forró, é? Tu não... É São João, meu amigo. Não concordo com você, não. É São João. Não concordo com você, não. Do jeito que não vai, concordo. do jeito que vai. A democracia, Do jeito cara. que vai. Olha a democracia. Coxinha, e outra coisa, o carnaval é uma festa diferente. O carnaval. Não, o Rock in Rio, rapaz. carna- Festival de Barretos, mistura tudo hoje. Aí, peraí, o que é que tem a ver o Rock in Rio com a tradição do São João do Nordeste? O Rock in Rio é um Quantos festival- anos tem um Rock in Rio? Pronto, fala aí, até cansar. Eu não vou bater boca, não. O Rock in Rio, sabe quando foi criado o Rock in Rio? 1987. 85. 85, tem Isso, certeza? absoluta. É porque eu me lembrava de 87 que eu queria ir. Eu Era só Ozzy só tinha Osbourne, 15 anos e era não podia Paralamas ir. do Sucesso. Só tinha 15 anos e eu não Se podia a ir. menina do Leblon não Muito- olham mais muito pra bem. mim, Aí o eu que é que tem a voto. ver 1985 para a tradição do São João do Nordeste? Eu só quero dizer hoje que os eventos, eles são multiculturais. Os eventos hoje em todo o Brasil, eles estão diversificando os ritmos. Festival do Parintins é assim? É multicultural? Não sei. É Não multicultural? sei. Não sei. Carnaval de Olinda é multicultural? Ah, se é. O público não, Ah, nos camarotes privados. Aí você tá se falando de é. outra coisa. Ah, se você é. tá falando de camarote privado. Camarote privado aí você faz o que quiser. Ah, sim. Camarote privado eu quero saber lá nas ladeiras de Olinda. Você tá falando de camarote privado. Toca tudo, Aí Fábio. você tá Toca falando de tudo. camarote privado. Faz quantos anos que tu não vai? Você tá falando de camarote Faz quanto privado. tempo que tu não vai em Olinda? Juliana, que foi o ano passado, vai invocar o testemunho. Eu fui também. Você não foi o ano passado. Fui. Você foi pra camarote. Não. Aquele camarote lá. Fui para as ladeiras de Olinda. Cara, eu não vejo problema nenhum, cara, do São João. Rapaz, teve São João aqui, vamos ser sinceros. Cidade que um dia era Gustavo Lima, a principal atração. O outro dia era Bruno Marrone. O outro dia era DJ Alok. Pô, na festa de São João, Você tá pô. falando de Bananeiras. Ah, festa de São João. Você tá falando de Bananeiras ano Qualquer um, passado. no Patos também foi Não, assim. mas tocou lá também. Sabe? Tocou em Bananeiras ano passado. Tocou Flávio José. Tocou Gustavo Lima. Tocou Aduílio Mendes. Parabéns a esse deputado. Deixa eu ver buscar o nome do deputado. Cadê o deputado? Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco. E deixa eu ver aqui, fazer justiça para. Pode ir falando aí, só que eu vou procurar aqui. Hipocrisia. Os deputados paraibanos que votaram favoráveis. Hipocrisia e demagogia. É um projeto demagogo e hipócrita. Porque vai atingir as cidades que não têm recursos e só dependem de recursos do governo federal para fazer festa como do São João. É o que eu penso. Porque não vai atingir, por exemplo, Caruaru, não vai atingir Campina Grande,
não vai atingir aqui Bananeiras, não vai atingir Patos, não vai atingir outras cidades que vão fazer grandes São João, como, por exemplo, a Bahia está se propondo já a partir do próximo ano entrar pesado no circuito para concorrer com Campina Grande e Caruaru. É pouca coisa, rapaz. Pura demagogia desses deputados, sabe? Pura demagogia. Agora, concordo com você que temos que, claro, priorizar forró. Agora também, não é só forró, né? Temos que fazer um evento multicultural, como os grandes eventos hoje do nosso país estão acontecendo, né? Prévias de carnaval, os próprios carnavais Brasil afora, os festejos juninos em todo o país onde tem, o Rock in Rio, que é um maior evento de rock da América Latina. Hoje, por exemplo, já toca João Gomes, toca a Anitta, que é funk, nada a ver com rock, mas estão lá presentes, sabe? Agora, assim, bacana que tem que ter o forró, tem, claro, tem que dançar bucho com bucho, né? Tem, claro, tem que dançar agarradinho, tem que ter tradição, mas assim como o São João, o forró compõe essa época do ano, o mês de junho, gente, tem outras coisas, não é só o forró, não. Gente, tem outras coisas que estão desaparecendo, né? As tradições de fogueiras, né? Tem tanta fogueira. Não tem nada a ver a tradição, não. É outra questão. Você tá... Aí eu digo. Se eu não puder falar, meu irmão, aí pronto. A gente trouxe uma lei aqui por causa da pandemia e você vem falar que tá acabando por causa da tradição? É uma lei, Petrônio? Já passou, meu irmão. Já passou? A pandemia já acabou. Ah, tá bom. Petrônio agora é o presidente da OMS. Não acabou a pandemia, não. Acabou o estado de emergência. Tu tava escutando o programa da gente ontem? Tu tava participando. Não. Não, deram a informação errada. Eu vou trazer aqui a informação correta. A gente trouxe a informação errada. Pandemia acabou. Tedros. Acabou o estado de emergência, amigo velho. É outra coisa. Não confunda alhos com bugalhos, não. Acabou a pandemia. Fabão, pergunta a Petrônio se lá na Oktoberfest toca sertanejo. Pergunta a Petrônio aqui, tá aqui, não sou eu, não. Pode perguntar. Pergunta aqui a Petrônio se na rua de Olinda toca sertanejo. Quem pensa falar alto, não. Quem tá falando alto? Meu tom é esse. Então baixa um pouquinho. Oxi, agora demorou. Demorou. Diga aí, quer saber o que é toca sertanejo. Diga aí esse ignorante, ou a essa ignorante que lá toca sertanejo. Na Oktoberfest. Toca, tudo. Toca no Carnaval tudo. de Olinda toca sertanejo. Tudo. Até Maracatu. Meu amigo, você é difícil, viu? Não, meu irmão. Você é difícil. Mas você tá indo com a Maria, vai com as outras. Pelo que eu ouvi dizer, Esse aí que tá perguntando, você tá perguntando se toca. O Oktoberfest toca tudo. Eu trouxe uma informação que eu li ontem aqui. Aí você tá dizendo que eu sou a Maria, vai com as outras? Tedros Ananias. Decretado. Não tem. Alguém se interna o Covid. Rapaz, é uma bobagem grande. Enfim, eu vou sair desse hoje, porque com você é difícil. Deixa eu só destacar aqui os deputados que votaram paraibano ontem, votaram favoráveis. Cabo Gilberto, Damião Feliciano, Gervásio Maia, Luiz Couto, Rui Carneiro e o Elton Roberto participaram ontem da aprovação de urgência desse projeto e todos votaram favoráveis a essa situação. Não vou conseguir mudar o seu conceito, nem você vai conseguir mudar o meu, mas a minha opinião é essa. Eu acho que no São João tem que tocar forró, na festa do aniversariante, quem tem que soprar a vela é o aniversariante e não devemos permitir o que aconteceu, por exemplo, com Flávio José em Campina Grande. Se você quiser arrematar. Eu queria ver Fabão prefeito de Campina Grande, eu queria ver Fabão prefeito de Patos, eu queria ver Fabão prefeito de Bananeiras, para ele levar, não estou menosprezando nenhum nome que eu vou dizer aqui, mas levar somente Flávio José, Santana, Xande Avião, posso falar? Xande Avião, aí fica difícil. Xande Avião, Wesley Safadão, eu não falo Jonas Esticado, Mano Walter. Tem ou não tem esses cantores tudinho? É porque você quer pegar, você quer defender o seu ponto de vista só trazendo para o que você quer, eu tô ampliando. Irmão, tudo que tu falou aí, toca sertanejo também. As músicas que Gustavo Lima toca, essa galera todinha toca. Wesley, Jonas Esticado, Xande Avião. Poxa. Natanzinho. Traga a luz a essa. Não, traga a luz não, meu irmão. Parece que você... Eu acho, se brincar, tu não sabe nem quais os ritmos que esses caras tocam. De boa mesmo, de boa.
Tô sendo hipócrita, não. Se brincar, tu não sabe nem o que... Natanzinho toca o que na tua concepção, por exemplo? Piseiro. Piseiro, show. E Xande toca o quê? Forró. Só? E piseiro. Mas toca. Qual a origem de Xande Avião? Ah, é? Qual a origem de Xande Avião? Ah, meu irmão, tô falando da origem, que foi toca hoje. Que tonto, o que faz que- sucesso. Ah, minha amiga, por que você não... Você traga não a sua opinião a esse debate aí, Coxinha. Seguinte, eu sou a favor do forró autêntico, original. Mas a gente deve também se adequar ao novo, né? E eu já pude conversar com vários artistas, cantores de forró autêntico que estão se reciclando, né? Mas assim, que tenha nessas cidades essas atrações nacionais, mas também que dê lugar, espaço para o forró autêntico. Tem de se ter, senão vai acabar com a nossa cultura. Isso aí eu concordo. Você com o Bernardo. concorda? Gostou do projeto aqui que está sendo... Concordo, sim, tem de ser. Tem de ser. Eu lembro do tempo em que Mastruz com Leite, que você está defendendo aí, Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, né, Limão com Mel, Mel com Terra, chamavam forró de plástico. Aí a turma da modinha, não, tem que acabar com forró de plástico, tem que ser só o forró com sanfona, triângulo Só o e trio do zabumba. forró. Hã? Não era só o trio de forró. Exatamente. Há um tempo atrás, a gente volta muito, a gente volta menos de uma década. Essa turma da modinha dizia, tem que acabar com o forró de plástico. Não pode, tá acabando, tá distorcendo, tá acabando com o forró raiz. Uma hipocrisia sem tamanho, sabe, minha gente? Todo mundo escuta o que quer e o que bem quiser. E as festas, as maiores do Brasil, são ecléticas e para continuarem sobrevivendo, tem que ser e precisam ser ecléticas. Sabe? A democracia está para isso. Tá para isso. Se você quer escutar forró autêntico, acho que vai ter... Só forró autêntico vai ter os locais. Se você quiser escutar forró e outro ritmo, vai ter também. Eu acho que é assim que a coisa funciona. O que está acontecendo, sabe o que é? Esses São Joãos aí do Brasil inteiro, ou seja, do Nordeste, várias empresas que têm já os seus autores lá, né? Seus cantores, seus artistas, é claro que eles não vão dar espaço para quem não é do meio deles. Então eles vão pegar, igual muitos artistas, se você dá uma olhada na timeline aí de várias cidades, muitos artistas tocam aqui e tocam em outra cidade na mesma noite. E é a mesma empresa, entendeu? Então por isso que os pequenos artistas não estão tendo espaço. Porque as festas estão sendo entregues para essas grandes empresas, onde já tem um hall aí de 30 cantores aí, entendeu? Depois aí resgata aí aquela declaração dada por Duquinha no seu podcast, Luciano Coxinha. Antes, cadê a vinheta dela? 12h35, DJ Coxa. A Juliana não quer sambar. Rapaz, essa vinheta toda vez vai pegar de surpresa, né, Coxinha? Ave Maria, mas chegamos. Tô atrasada de novo, mas estou aqui. Pois estava acompanhando aí a conversa de vocês. Você passou carnaval em Olinda? Passei, sempre passo carnaval em Olinda. Gustavo Lima tocou lá? Deve ter tocado ali nos camarotes, né? Porque Petrone disse que teve sertanejo no Carnaval de Olinda, que ele foi o ano passado. Veja bem, o que acontece lá em Olinda é o seguinte, há uma delimitação no sítio histórico, naquela região histórica, onde tradicionalmente se faz o Carnaval, e há uma série de proibições nesse sentido. E isso não faz com que a festa diminua, tenha menos gente, tenha... Enfim, o que acontece lá? Não são contratados artistas de outros locais, sobretudo bandas grandes, artistas com cachês vultosos, enfim. A prefeitura só convida as troças de frevo para tocar. Da gente, Juliana? Da gente demais, da gente demais. É o que não é acontece. Esvaziado não, mas, né? Mas veja bem, acontece uma outra situação. Lá tem os blocos, os pequenos blocos, que tem uma espécie de triozinho elétrico adaptado, porque também precisa respeitar as leis ambientais e as leis de poluição sonora, enfim, algumas determinações de tamanho, de espaço e tal. E aí tem blocos como Sambadeiras, que tem um mini trio, tem Debreque, que tem um mini trio, tem Patusco, que tem um mini trio, e aí eles tocam axé, com um toque de frevo, tocam forró com um toque de frevo. Agora, tudo dentro dos limites do que é determinado ali pelo sítio histórico e pela organização do Carnaval. E aí, por muitos anos também foram construídos camarotes ali nas sacadas dos prédios antigos
para visualizar as passagens dos grupos. Toca até ópera, se então, quiser, né? Não mais, porque antes nesses espaços eram contratados também grandes bandas e tal, e agora há várias restrições para os camarotes dentro do sítio histórico de Olinda. Dá gente no Carnaval de Olinda? Dá muita gente no Carnaval de Olinda. E aí tem muita gente que quer curtir sertanejo, quer curtir Anitta, quer curtir pagode, e aí sim vão para outros lugares, vão para os camarotes fechados, vão para Boa Viagem, vão para vários outros espaços. E aí, convenhamos, é uma festa, todo mundo quer curtir a festa, mas não é carnaval, não é aquele sentido de carnaval, de você estar na rua com todo mundo misturado, de estar todo mundo na mesma equivalência social, entre aspas, porque a gente nunca vai conseguir estar, né, curtindo a mesma energia, a mesma cultura. É outra vibe, é uma festa particular que você vai ouvir bandas e sons particulares, mas não é o Carnaval de Olinda, é outra história. Assim como aqui em Campina Grande a gente pode ter os camarotes, as festas, mas aí é outra história, não é o São João, tarará. Vou fazer outra pergunta. Você já assistiu, acho que sim, o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro? Já, menino, já fui para um camarote, viu, para assistir lá. Você... Chique todo. Sabe dizer se Elba Ramalho tocou no Sambódromo do Rio de Janeiro? No máximo desfilou no carro alegórico. Sabe dizer se Luiz Gonzaga, no auge da sua... tocou no Sambódromo do Rio de Janeiro? Provavelmente não. Muito bom. São 12 horas e 38 minutos. Sabe dizer se no centro do Rio, em pleno carnaval, Cláudia Leite toca ou tocou? Tu já ouviu, não, falar? Provavelmente sim. Tu já ouviu Xande Avião, Gustavo Lima tocando? Já. E qual o vínculo dessas duas afirmações? Porque é carnaval também, né? Tradição, eu tô falando. A gente tá falando de escola de samba Tradição, versus carnaval de rua e blocos e trio elétricos. Aí são outras coisas. Mas é carnaval, não? Tô falando na tradição. É não, carnaval. Inclusive. Pronto. Saiu da Marquês de Sapucaí, não é mais carnaval. Inclusive, Petrônio, a gente ia convir que Cláudia Leite e esses outros todos que você citou aí são tradicionais de um carnaval também do estado vizinho do Rio de Janeiro. E não tem um afastamento cultural como a gente está tratando aqui de Alok, menos é mais e tal. Não tem esse afastamento cultural. Tem trio elétrico e etc. Tem toda uma linhagem de tradição aí equivalente, pelo menos, a bloco de rua, carnaval. Aí é minimamente coerente, né? Não é tão distante, não. Muito bem. São 12 horas e 39 minutos. A gente precisa ir para o intervalo comercial. Mas para trazer a informação para o nosso ouvinte, para ele deixar... Porque nesse programa a gente tenta sempre que possível trazer a informação correta, objetiva. Eu estou aqui no site da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Trazer a seguinte informação. A Organização Mundial de Saúde declarou na sexta-feira, dia 5 de maio, em Genebra, na Suíça, o fim da emergência de saúde pública de importância internacional referente à Covid-19. A decisão foi tomada pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, após receber a recomendação do Comitê de Emergência encarregado de analisar periodicamente o cenário da doença. O fim da emergência de saúde pública de importância internacional não significa que a Covid-19 tenha deixado de ser uma ameaça à saúde. A propagação mundial da doença continua caracterizada como uma pandemia, tendo tirado uma vida a cada 3 minutos apenas na semana passada. A informação é essa, ninguém leu errado e a gente aqui na F5 precisa trazer sempre para o nosso ouvinte e para o nosso espectador a informação correta e oficial. Continuamos numa pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde. E há na Paraíba uma lei que diz que durante a pandemia é proibido acender fogueiras. Somente essa é a verdade, esse é o fato oficial. Emergência acabou. Qual é o próximo estágio depois da emergência? Tem algum? Bem, irmão, vamos pro intervalo que eu não tem aguento, algum? não. Tem algum? Meu irmão, você quer impor sua verdade aqui? Alguém está nos hospitais sofrendo de pandemia? Hein? Alguém está usando máscara nesse país, nesse planeta? Então tem que mudar a lei na Paraíba. Caducou, sabe o que é caducar? Quando você não entende mais, quando passou do tempo. Caducou, passou do tempo. E não é de hoje, não. Antes da pandemia, o MP já queria barrar e barrou várias vezes em João Pessoa e na Paraíba o acendimento de fogueiras. Vamos lá, fogos de artifício. Acabaram também com a tradição de fogos de artifício. Ou não acabaram também? Agora, se você quer
impor sua verdade, a sua sentença é a verdadeira e afinal, beleza, meu irmão, eu fecho minha agenda e vou para casa. Agora, se eu não puder opinar e você achar sempre que está com a razão, não dá, sabe? A minha opinião é essa. Festival como o de Campina Grande, que é o São João, o maior do mundo, tem que ser eclético mesmo. Não é para tocar só forró, não. Isso é a minha opinião. Se você pensa diferente, pensa contrário, problema seu, entendeu? É um direito que lhe cabe. Agora você também tem que respeitar o contraditório. E quem não respeita, eu tô dando informação. Não, você acabou de dizer há pouco que eu leio. Aí você perguntou, Juliana, lá em Olinda, tocou sertanejo? Toca, meu irmão, toca tudo. Toca tudo lá em Olinda. Agora você não vai para os lugares, aí fica difícil. Fica só no eu ouvi dizer. Fica difícil. Vai no Galo da Madrugada. Qual é o maior bloco do Carnaval da América? Qual é o maior bloco de arrasto da América do Carnaval? Tu sabe qual é? É o bloco Galo da Madrugada. Lá toca tudo. Forró, sertanejo, axé, pagode, toca tudo. Mas as bandas contratadas são bandas locais. Não, Juliana, mas não toca ou não? São artistas locais, isso é prioridade. Sim, mas toca ou não? E eu sei lá, eu nunca fui pro Galo da Madrugada, certamente toca tudo. Então agora, o que eu tô ressaltando é que são vocês artistas falam locais. Só de, sabe? Eu não vou afirmar se as bandas contratadas são só de frevo. Agora, eu já ouvi de tudo. Pagode, sertanejo, a gente pode funk, pro intervalo? axé, pode. Vamos pro intervalo. Agora, o que eu trouxe aqui é informação. Não é opinião. Depois de pronto, já que você Google aí se tem outro estágio de emergência. Aí a gente vê daqui a pouco. Vamos pro intervalo comercial? Tá. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com doce temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. J Quest, 25 anos, de volta ao novo. Sexta, 14 de julho, na Domus Hall. J Quest, 25 anos, sexta, 14 de julho. Abertura, banda Black Machine. Vendas, ingresso nacional e na bilheteria da Domus Hall. Heineken, a cerveja oficial. Se beber, não dirija. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção.
João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h47. Alô, alô, você do Geisel e região. A rede de postos que mais cresce no estado tem uma nova unidade no melhor ponto do bairro da Zona Sul de João Pessoa. O Opção Geisel chegou chegando. Parcela em até 3 vezes em todos os cartões e ainda tem descontos e cashback nos aplicativos. Abastece aí, mais opção. Rede de postos Opção, a que mais cresce no estado, está sempre a postos por você. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos. Abastece aí e mais opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. 12h48. Deixa eu trazer aqui outro assunto polêmico. E esse, assim, fere a nossa cidade, que tem o título de cidade mais verde do país. A prefeitura está movendo uma ação contra invasores de uma área ambiental protegida aqui na Praia do Sol. A Prefeitura da capital está movendo uma ação civil pública contra invasores de área ambiental protegida em mata que margeia algumas ruas na região da Praia do Sol, aqui na capital. A presente ação tem por objetivo sanar os danos provocados pelos promovidos ao meio ambiente e à ordem urbanística ao patrimônio público municipal, em razão de terem ocupado e construído ilegalmente e causado danos ambientais com corte de mata nativa localizada na Praia do Sol, em Gramame, aqui na capital paraibana, com até construção de residências, que já é um movimento antigo da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Agora, amigo, parece que não tem jeito, né? Essa turma não para, essa turma que desmata, sabe, onde não pode ser desmatado. Primeiro que não é o dono do terreno, não é o dono da área, já começa errado. E mesmo assim, alheio a tudo isso, desmata setores nativos que são protegidos, são áreas ambientais, são reservas ambientais, invasores profissionais aqui em João Pessoa, ali na região da Praia do Sol, a região que eu falei. Já tem gente com lote demarcado, já tem gente com muro levantado, muros erguidos, já tem alguns até com casas construídas. E a prefeitura promete, aí não só a prefeitura, o promotor José Farias também está nessa, sabe, em uma ação em prol do nosso meio ambiente, amigo. E é um assunto que a gente já vem trazendo aqui no F5, começou com denúncias de ouvinte, e uma das envolvidas nessa invasão, a Cláudia Alves Bezerra, a gente já recebeu inclusive aqui áudios de pessoas mandando para o F5 dizendo que essa pessoa aí, essa tal Cláudia, já é vezeira de fazer esse tipo de coisa. É o que eu estou falando. São invasores profissionais. Assim como tem os ambulantes profissionais, né, que vêm de outras cidades, tentar ocupar um espaço para depois ganhar um box em algum lugar. Esse tipo de pessoa que faz isso, amigo, é que invade uma área que não é a sua, né, já é um crime. Segundo, invade uma área que é de preservação ambiental, outro crime. Terceiro, desmata essa reserva ambiental. Ou seja, nosso Ministério Público, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, agem corretamente para tentar sanar, né, para tentar minimizar os efeitos provocados por essa turma de que
de que parece que só quer lucrar e usurpar o bem público, o bem material e principalmente o urbanístico da nossa cidade. Muito bem, muito tema importante abordado pelo Pepa Torres. Coxa, ficou faltando a gente trazer aquele vídeo, aquela declaração que repercutiu bastante. Aliás, você pautou todo mundo, viu? Depois daquela sua entrevista com o Duquinha saiu dando entrevista a vários veículos de comunicação e essa declaração de Duquinha repercutiu muito. E daqui a pouco eu coloco o 88098989, deu um monte de ligação, muito áudios pra cá, pra gente interagir com os nossos ouvintes. Solta aí, DJ Coxa. Adoro minha Paraíba, mas como diz a história, santo de casa não faz milagre, entendeu? Tá com São João de João Pessoa, eu não tô, sou da capital paraibana, eleitor de João Pessoa, entendeu? E não vai tocar em João Pessoa? Não é um evento de João Pessoa. Santa Rita, não toca em nenhum evento. Bahia, se tivesse também, eu acho que eu não tocava. Não tem condições. Eu acho que eu nem atirei pedra em Jesus na cruz e nem sou um mau profissional. Porque hoje eu tenho uma banda com 17 pessoas no palco. Uma banda que toca de brega, de piseiro, de pé de serra, de tudo. Infelizmente, eu não tenho o que os empresários querem. E 1 e 2. Sabe, né, Coxinha? A gente até conversava nos bastidores, muitos empresários têm 20 artistas nas suas mãos, 20, 30, e eles ficam circulando. Estou dando só um exemplo aleatório. Coloca no São João de Santa Rita, coloca no São João de Campina, coloca no São João de Bananeiras, coloca no São João... Os mesmos artistas e um talento como Duquinha fica fora de tocar no seu estado durante o São João. É isso vai que estar esse final de semana no sítio São João, em Campina Grande. Em Campina Grande. É, é uma festa privada. É o único local que ele vai tocar no mês privada. de junho. É uma festa privada, ele né? Ele no bate-papo comigo, ele falou: só vou tocar na Paraíba, no sítio São João. Pronto, o restante vai ser tudo Pernambuco, em várias cidades de Pernambuco. Que eu volto a dizer, é uma festa privada, é diferente de uma... Me diga um negócio, se Duquinha fazia feio em Bananeiras, em Santa Rita, no Parque do Povo, se Duquinha não daria show? Daria show e vale bom lembrar que a banda Nordestino do Ritmo foi a primeira banda de forró do Nordeste, viu? Foi a primeira banda. Era bom demais. Me lembro demais. Que está do Brasil, a primeira banda de forró, a banda completa, né? Completa de forró. Nordestino do Ritmo. Nordestino do Ritmo. Com o nosso Duquinha. 12 horas e 54 minutos, daqui a pouco aqui no F5, frente a frente, lados opostos, vereador Marcos Henrique, vereadora Elisa Virgínia, e a gente vai debater aqui o processo do Tribunal Superior Eleitoral que começa a ser julgado amanhã o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro vai se tornar inelegível ou não? Pontos de vistas diferentes daqui a pouco na nossa mesa redonda aqui no F5. Fábio, eu sei que você vai liberar os ouvintes daqui a pouco. Antes disso, eu vou dar uma passada rapidinho aqui no YouTube para que as pessoas deixem seu like, façam aquele comentário, mandem um cheiro para todo mundo, digam de onde vocês estão acompanhando a gente. Tem muita gente que está, inclusive, fora do país e acompanha a gente de vez em quando aqui, mandar mensagem. Dando aquele alô para Arthur de Nova Mangabeira, que é sempre o primeiro a comentar. Um cheiro, Arthur. Daqui a pouquinho, Arthur. Elisângela Souto, tô na audiência aqui em Solidade. Nossa audiência em Solidade é bem bacana também. Maria Socorro também. Ela está perguntando, vocês estão sabendo que mataram o assassino da escola em Minas Gerais depois de 2 dias? Foi. Amanheceu morto, né? Ninguém sabe como tem certeza foi. Que já foi enforcado? Eu confesso que não acompanhei o desdobramento dessa história, mas vou dar uma pesquisada, viu, Maria, para dar a informação aqui. E tem uma mensagem de Vanessa Carneiro que diz o seguinte: hoje é um dia muito especial. Quero que todos os ouvintes saibam o quanto somos gratos por ela estar nas nossas vidas. Parabéns para minha tia Maria Bernadette, madrinha, e a avó de Ian, que é a minha mãe. Bernadette, cheiro, minha mãe. É a pessoa que eu mais amo na vida. A bandinha, eu nem avisei, 78 anos. Agora é mais inteira do que eu, viu, minha gente? Mais inteira, dona Bernadette. Amo demais a minha mãe, a pessoa mais importante da minha vida, junto com meu pai. Um cheiro e um dia lindo. E mais tarde a gente toma aquela cervejinha, viu? Que ela ainda toma. 7,8 ainda toma aquela gelada. E tá chamando que vai pro Sítio São João, que gosta que dança um forró, viu? Eu não acredito numa coisa dessa, não. Pois é, show de bola. Saúde, beba vida com longa, moderação. Viu? E beba com moderação, dona Bernadette. Tem mais gente aí, Ju? Tem aqui professor Reginaldo Guedes, que tá lá em Picuí. Pedro Guedes. Boa tarde, galera pop. Aquele abraço. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Camila Nobre, que foi a vencedora lá do... Camarote Arretado, dia 22, amanhã. Registrar aqui Esdras Guimarães, meu amigo Luiz Pedro, lá da cidade de Bahia.
Everaldo Júnior, homem da Clares Cosméticos, mandando um abraço para todo mundo. Podemos soltar uma rodada de ouvintes aqui, seu Luciano Coxinha? Tá tudo Lady Laura aqui. Passo vergonha não no Bluetooth. Alô, boa tarde. Boa tarde, amigos da Rádio Pop F5. Rapaz, sobre as fogueiras de São João, eu acho desnecessário isso aí. Né? Vocês podem até me julgar, pelo meu ponto de vista, né? Mas estraga muito o nosso folclore, as nossas tradições, atinge muito isso, né? Apesar que eu também sou alérgico, mas se tivesse uma votação, eu votaria em ter a fogueira de São João, porque é um símbolo do São João do Nordeste, né? Do nosso povo. Um mês de alegria, um mês de festa para o nosso povo, para a gente, né, que é nordestino. Essa aí é a minha opinião, né? Acho que o Ministério Público, a SUDEMA, deveria se importar mais com os desmatamentos, né, ilegais, né? Tráfico de madeira, essas coisas assim, tráfico de animais, né? Essa é a minha opinião. Robel Nunes, bairro da Torre, João Pessoa, Paraíba. Boa tarde, pessoal da F5. Quem está falando é Fábio, mora de Mangabeira. Os deputados estão de parabéns. Finalmente fizeram algo pela nossa cultura. Eu não vejo no Carnaval de Salvador ter uma maioria sertanejo. Eu não vejo lá em Barretos ter uma maioria de forró. Então, por que aqui no Nordeste tem que ter uma maioria de sertanejo, tendo axé e o forró ficando ali como um segundo plano? Não, o forró tem que estar sempre em primeiro plano. E olha que ultimamente tem artistas novos que lota tranquilamente, como Tarcísio Agodeon, João Gomes, Zé Vaqueiro, Iguinho Lulinha, fora dos grandes nomes como Chão do Avião, o Ed Safadão, e além dos antigos também, como Fábio José, Banda Mastruz com Leite. Quer dizer, tá tranquilamente, 80% tá de bom tamanho. São João com 80% tocando forró. Boa tarde, pessoal da Pop. Essa discussão aí do São João é bastante pertinente, mas é muita demagogia, né? Porque Flávio José, infelizmente, teve que ter seu horário reduzido, como outros artistas estão tendo que reduzir seus horários. Eu estive no Parque do Povo dia 16 com o show de Chão de Avião, onde ele entrou, fez aquela homenagem a Flávio José, mas também ele disse, eu queria tocar até 5 horas da manhã, mas eu só posso tocar até 3 da manhã, porque a prefeitura disse que eu só posso tocar até 3. Então não foi uma particularidade de Flávio José. Todos os artistas estão tendo que reduzir seus horários por conta da prefeitura. Bananeira está indo até de manhã, não tem problema com o horário. Mas Campina Grande está tendo esse problema. E outra, se você for colocar em percentual, o predominante do São João está sendo forró. Só porque teve ali Gustavo Lima, Léo Santana, vai ter menos é mais. Mas se você pegar o contexto geral, é forró. Entendeu? E esse pessoal é muito demagogo, porque quando é carnaval, tá todo mundo no Carnaval de Salvador. O que Xande tá fazendo no Carnaval de Salvador? O Wesley Safadão tá fazendo no Carnaval de Salvador. Então, é muita demagogia. Eduardo aqui dos Mancários. Boa tarde, bancada F5. Puxa aí as atrações todinhas do São João de Campina Grande. Me diz aí que vai tocar forró os 30 dias de forró só. Se a população não gostasse, não lotava lá o Alok, não lotava Gustavo Lima. Então, vamos deixar de hipocrisia. Todo mundo tem direito de escutar tudo. É festa, entendeu? É festa. Boa tarde, pessoal da F5. Sobre essa questão das fogueiras aí. Ô Fábio, quando o assunto lhe convém, aí é cultura, aí é tradição, mas quando não, aí é lei. Então me fala aí, se ainda está decretada a pandemia, o que é que hoje nós vivemos em relação ao período de pandemia? Se hoje não existe restrição para a quantidade de pessoas em ambientes fechados, se não existe obrigação de asepsia nas mãos, se não existe nenhum tipo de restrição que ainda temos que lidar, que viver
da época da pandemia. O porquê de não ter as fogueiras? Qual é o problema? Se todo o resto nós vivemos nossa vida normal. Aí só porque a lei ainda diz, a lei não, só porque a OMS ainda diz que não está decretado o fim da pandemia, beleza. E o que é que nós estamos vivendo diferente de uma vida normal? Tudo hoje é normal. Então tá faltando um político macho chegar lá e derrubar essa lei e mudar, enfim. Cara, eu sou do tempo que eu saía com meu pai para ainda pegar madeira, pegar galhos de árvores e tal, e fazer a fogueira. E eu queria poder fazer isso com meus filhos. Hoje nós temos muitos prédios, muitas ruas asfaltadas, que isso faz com que já não se tenha como ter essa tradição naqueles lugares. Mas a pessoa que mora numa casa, como eu moro numa casa, eu queria poder hoje preparar uma fogueira de São João e brincar com meus filhos. E aí não posso por conta disso. Mas assim, eu acho que até concordo na época da pandemia e tal, mas agora não se tem nada diferente. Tá? Minha opinião aí, Anderson Xavier aqui do Portal do Sol. Anderson, obrigado pela tua participação. Eu não sei se você acompanhava o programa ontem. Eu também acho que deve ser assim. Eu apenas trouxe a informação do Ministério Público. O Ministério Público alegando que estava dando essa recomendação aos municípios, porque ainda existe uma lei em vigor. E a lei da Paraíba, a lei estadual, diz que enquanto estivermos em pandemia, não se pode fazer as fogueiras em áreas urbanas. Foi uma informação. Se é correto, se o certo ou não, aí é um outro 500. Mas eu trouxe a informação do Ministério Público, li ontem, reforcei hoje, que está proibido de fazer fogueira porque existe uma lei estadual. Inclusive, quem descumprir a lei corre o risco de ter que pagar R$600 de multa. É o que temos para hoje. A lei diz que enquanto estivermos, uma lei estadual de 2020, enquanto estivermos no período de pandemia, é proibido em áreas urbanas o acendimento de fogueiras. E o Ministério Público apenas está cobrando o que diz a lei. Agora, se a Assembleia Legislativa da Paraíba modificar a lei, aí acredito eu que o Ministério Público deixará de fazer essa recomendação. Mais alguns ouvintes, Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Rádio Pop, Rafael Jaburu. Já que no começo do programa, quando a gente escuta a vinheta, fala que o programa tem compromisso com a verdade, eu acho que a gente devia checar as informações que são passadas, porque a gente sabe que fake news é perigoso. Por conta de fake news que a gente está aí hoje sofrendo para vacinar a população de criança contra a Covid, contra qualquer campanha de vacina, a gente está sofrendo. O Brasil é exemplo, né? Então vamos para o que interessa. Ontem, na abertura do programa, o apresentador foi falar sobre a cobrança de uma taxa do Pix, que é para quem tem CNPJ na Caixa Econômica, não é? Aí ele fez: obrigado, Lula. Eu acho que esse apresentador deveria, para trabalhar com a verdade, pelo menos procurar uma fonte de informação segura. O Pix para a CNPJ sempre cobrou taxa, desde a sua criação. Entendeu? Em qualquer outro banco. A Caixa Econômica que não cobrava, pois ela via nisso uma oportunidade de mercado de trazer mais clientes para ela, clientes CNPJ. Mas o que acontece é que, ironicamente, esse cara manda um obrigado Lula e essa informação fica aí para sempre, né? A gente devia pelo menos ter a boa vontade, ou se não o caráter de buscar uma fonte de informação e se retratar sobre essa informação. E outra coisa, ontem, a mando do presidente Lula, aí sim, a Caixa vai continuar sem cobrar para a CNPJ taxa em Pix, certo? Aí hoje, na abertura do programa, a gente não viu ninguém falar nada, né? Era para dizer: obrigado, Lula, de novo, né? Agora sem ser de forma irônica, de forma real agora. Rafael Jaburu para a Rádio Pop. Valeu, Rafael Jaburu. Boa tarde, Rádio Pop, Rafael Jaburu. Corta aí, Coxinha, porque ele mandou dois. Ele mandou um e mandou outro em seguida. Obrigado, Rafael Jaburu. Deixa eu registrar aqui a audiência do vereador Tiago Lucena. Ele manda a mensagem aqui: fala, Fábio. A OMS declarou o fim da emergência em saúde pública. Ouvi alguns falando que ainda existia emergência, mas em maio agora a OMS declarou isso acima. Ele mandou um link aqui
E é verdade, a gente inclusive trouxe meu amigo vereador Tiago Lucena, vereador de João Pessoa. Na verdade, a OMS declarou o fim da emergência, mas não a pandemia. A pandemia permanece no nosso país. Os vereadores Elisa Virgínia e Marcos Henrique já chegaram por aqui. Já já a gente vai colocá-los frente a frente para a gente falar sobre vários temas, sobretudo sobre o julgamento que começa amanhã no Tribunal Superior Eleitoral. Mais um ouvinte, Coxinha. Alô, boa tarde. Ô Fabão, boa tarde, é Luiz Carlos Bancários. Eu posso estar enganado, pede para alguém dar uma gulgada aí. Me parece que a Organização Mundial de Saúde já decretou o fim de pandemia, não tem mais pandemia do mundo não. Eu posso estar enganado, mas me parece que a OMS decretou sim o fim de pandemia. O vírus ainda circula, mas pandemia, repito, se eu não tiver enganado, já acabou. Dá uma gulgada aí, por favor, pra gente corrigir isso aí. Valeu, meu amigo Luiz Carlos. Vou repetir o que eu disse agora para o próprio vereador Tiago Lucena. Atento, me mandou o link. Deixa eu trazer o texto que está no site da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. O fim da emergência de saúde pública de importância internacional não significa que a Covid-19 tenha deixado de ser uma ameaça à saúde. A propagação mundial da doença continua caracterizada como uma pandemia. O que a OMS declarou no dia 5 de maio foi o fim do estado de emergência de saúde pública de importância internacional. Portanto, o mundo ainda convive com a pandemia. O que a OMS declarou, meu amigo Luiz Carlos, foi o fim da emergência de saúde pública de importância internacional. Compreendido, Lula? Mais ouvinte, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio Bernardo, Petrônio Torres, Juliana, Luciano Coxinha, Fábio Augusto, sem estar presente, e Rui Dantas. Que saudade mata, viu, Rui? Kiko do Castelo Branco. Agora, vale se alientar vocês dois que o cantor, o artista, não tem nada a ver com essa escolha de repertório. Aí você vai ao gestor. Isso é irresponsabilidade de um gestor, certo? Que quer atrair público, porque ele todo ano, praticamente, de 2 em 2 anos, está disputando uma eleição. Vem aí em 2024 a eleição de prefeito, aí depois vem a de governador. Então esse povo, ele quer agradar o maior número de gente. Aí não se liga da tradição do momento. Para ele quer povo na rua, povo. Aí pensa que esse povo que está na rua é seguidor dele. A culpa é do gestor, vale se alientar, não do artista. Então, a má gestão é que faz esse tipo de evento. Kiko do Castelo Branco. Boa tarde, turma boa do F5. Fabão, Petrônio, Rui Dantas, Luciano Coxinha, Juliana Carneiro, Fábio Augusto. Eu tô com o Fabão. O forró, tradição, não pode acabar. É só forró mesmo no São João. Petrônio, me desculpe, mas você tá errado. Meu amigo Arthur de Nova Mangabeira, o vereador Tiago Lucena aqui já tá mandando. Fabão, manda um abraço aí para Marcos e Elisa, que começam já a debater conosco aqui. Deixa eu registrar a audiência do Otacílio Quintans, mandou mensagem pra gente aqui. Perguntem aí se o Galo da Madrugada toca outro ritmo fora o frevo. Eu nunca fui pro Galo da Madrugada. Gustavo de Mangabeira. Fabão, se um evento está fazendo uso do solo público, tá usando recursos públicos. É o que está dizendo Gutenberg de Mangabeira. Meu amigo Edivando do Padre Biapina está na escuta do programa, melhor eletricista da Paraíba. Vamos pro intervalo comercial. Na volta você não pode perder. Daqui a pouco, frente a frente, após o intervalo comercial, os vereadores Marcos Henrique e Elisa Virgínia debatendo conosco aqui no F5. Meu amigo Esmeraldo, um abraço, essa sua seleção brasileira, Esmeraldo. Tem jeito não, perder de 4, meu amigo, de 4.
Meu Deus do céu. Intervalo comercial, a gente volta já já. DJ Luciano Coutinho. Me traz aí 2 folhas de lixa pra eu remendar os pés do povo dançando numa sala de reboco ao som da sanfona de Dominguinho. Aí, seu Lu. Parece que eu tô vendo o Zé Marculino falando assim. Matou. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com doce temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. J Quest, 25 anos, de volta ao novo. Sexta, 14 de julho, na Domus Hall. J Quest, 25 anos, sexta, 14 de julho. Abertura Banda Black Machine. Vendas, ingresso nacional e na bilheteria da Domus Hall. Heineken, a cerveja oficial. Se beber, não dirija. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Cuidando. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 13h15. Estamos de volta com o programa F5 e agora debate com os vereadores Marcos Henrique, do Partido dos Trabalhadores, e a vereadora Lisa Virgínia, do Progressistas. Em pauta, como foco principal, o julgamento que começa amanhã no Tribunal Superior Eleitoral, que pode ou não tornar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, inelegível. Petrônio Torres, você que organizou tudo e que é mais o experiente dessa bancada, começa com as perguntas. Eu perguntei aqui se a gente precisava marcar tempo. Vamos começar sem marcar tempo. Se for necessário, a gente fica limitando o tempo para cada um, para os dois falarem à vontade, porque as estrelas do programa, a partir de agora, são os dois parlamentares aqui da capital. Pepa Torres.
Que soem os tambores, né? Que soem os tambores. Que rufem os tambores, que soem os clarins, que comecem a disputa. Mas, brincadeiras à parte, eu agradecer primeiro a vereadora Elisa Virgínia, agradecer também ao vereador Marcos Henrique por terem aceito o convite, para debater justamente, Fabão e Ju, uma ação movida pelo PDT, que o TSE começa a julgar amanhã. É uma ação que acusa o ex-presidente de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante uma reunião do presidente, até então, o presidente Jair Bolsonaro, com embaixadores estrangeiros em uma reunião no dia 18 de julho do ano passado, que foi transmitido ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. E aí o PDT pede a inelegibilidade do capitão Bolsonaro, o ex-presidente. Começar primeiro com as damas, vereador Marcos Henrique. O que a senhora acha, vereadora Elisa Virgínia? É justa ou não é justa uma punição ao presidente, ao ex-presidente, tornando ele inelegível por 8 anos? Boa tarde, mais uma vez, bem-vindo à F5, Rádio Pop FM. Boa tarde, gente, a todos vocês jornalistas, que a gente tem o maior respeito, né? E vocês são o quarto poder. O quarto poder. Se bem que, como o Legislativo hoje está sendo o quarto poder, talvez o último depois de ninguém, então poderíamos citar assim, STF, Executivo, o jornalismo e depois, né? O Judiciário. Tem não, o STF, Judiciário. Judiciário. Aí depois vem o Legislativo, né? A gente estaria à frente do Legislativo? Com certeza, à frente do Legislativo. Hoje, não somente as empresas oficiais de jornalismo, mas também a mídia, né? O YouTube, que está sendo cerceado cada vez mais, ele influencia muito, inclusive as decisões dos governos, né? Como, por exemplo, o adiamento da taxação do Pix, né? Que se não fosse as redes sociais, Lulinha, paz e amor, que não gosta nada de dinheiro, porque ele é o pai dos pobres. Mas, é claro, aí ele não teria retornado, né? Dado a marcha ré, dado um cavalo de pau e voltado atrás na taxação dos Pix. Mas vamos lá. Se eu acho justo? Claro que não. Nós, inclusive, quero já brigar com vocês. Você, Petrônio. Diga. Debate. Inegibilidade de Bolsonaro. Ah, tá. Eu entendi errado. Eu já tinha considerado que vocês estavam considerando que ele ia ser inelegível. Mas é isso. Eu já estou considerando que ele vai ser inelegível. Já jogou a toalha, vereador? Não é questão de jogar a toalha, não. A gente está vivendo num estado de exceção, gente. Cadê a lei? O pau que dá em Chico não dá mais em Francisco. Depende. Se GD, Gonçalves Dias, né? GD, não está preso hoje porque o ex-ministro foi preso. Nem estando aqui, estando nos Estados Unidos lá, tinha saído 2 dias antes acho que no Réveillon, não sei, de férias, né, na semana. E aí o outro GD aqui recebendo as pessoas que foram para lá com a exclusiva intenção de quebrar, de bagunçar com o palácio, com o que quer que seja lá, e foi recebido com um copinho d'água por GD e seus assessores, se ele não está preso. Então, só esse é um motivo mais do que concreto para dizer que hoje a lei só serve para alguns e não serve para outros. Então, assim, Bolsonaro, vai acontecer um grande milagre de Deus mesmo, assim, se Deus realmente quiser livrar Bolsonaro das mãos da Justiça Eleitoral, ele vai livrar, claro, aí vai ser um milagre, mas assim, eu já considero praticamente ele inelegível por conta dessas questões, não é por merecimento, não, é porque já é, pode ser, não estou dizendo que já é, mas como tudo indica, né? A gente ontem, essa semana, o Magno Malta, ele colocou um vídeo do nosso querido saltitante, o senador, que chama ele de saltitante, esqueci agora, falando sobre o STF, falando sobre Alexandre de Moraes. E o que ele falou ali, se fosse alguém da direita, com certeza já estava preso. Entendeu? Randolfo Rodrigues, isso mesmo. Falou, botou lá aquele vídeo dele muito interessante. E eu vivi para ver eu do lado de Randolfo Rodrigues. Eu concordo com tudo que ele disse. Mas aí não é para todos, né? Algumas pessoas podem ter liberdade de expressão nesse país e, infelizmente, outras não podem.
E aí, vereador Marcos Henrique? A vereadora Elisa Virgínia parece que já jogou a toalha. Merece ser caçado, vereador? Boa tarde. Boa tarde, Petrônio, Fábio, meu amigo Rui Dantas. Prazer estar aqui mais uma vez. Fábio Augusto, Juliano, tive o prazer de conhecer agora, e Coxinha, que eu sempre vejo aí nos conduzindo. A gente precisa entender a narrativa que se deu para que chegue a esse ponto de se caçar, de tentar se tornar inelegível. Quem não se lembra da narrativa que Jair Bolsonaro tentou impor ao nosso país com a história da urna eletrônica? Sem ele ter nenhum indício, ele começou a dizer que era fraude, a dizer que ele já era para ter ganho no primeiro turno contra Fernando Haddad, e ele começou a mentir, como não é nenhum tipo de novidade. Bolsonaro mentir. Bolsonaro, ele brincar com as pessoas e tentar conduzir o eleitorado dele a um sentimento. Então, Bolsonaro, ele, com essa narrativa, ele juntou a diplomacia mundial para tentar dizer que o Brasil não tinha confiança, dizer que não era confiável as urnas eletrônicas. Isso sem apresentar nenhuma prova, sem apresentar nenhum indício. Então, eu acho que isso é algo muito claro. O presidente da República, ele precisa entender das suas limitações. O presidente da República, ele não pode tudo, não é? E nesse contexto, você tem um presidente que, entre outras coisas, além desse fato que é o do PDT, não é? Que é um fato claro de uso do poder econômico, ele usou todas as linhas, as redes sociais do governo, né, do governo federal, para criar uma narrativa mentirosa, para dizer, para acusar o Supremo. Quem não se lembra daquela mobilização do dia 7 de setembro, em que o presidente Jair Bolsonaro disse: não vai ter eleição se não tiver voto auditável, voto impresso. Eu não vou aceitar o que o Supremo Tribunal Federal diz. Então, quer dizer, ele se colocou, isso aí é uma característica do fascismo, colocar as pessoas contra as instituições definidas, e ali ele cometeu um crime, né? Tirando isso, ele tem a questão do crime contra o livre exercício dos poderes, ele tentou dissolver e impedir o funcionalismo do Congresso, na questão da Covid, tem algumas coisas. Na questão da Covid, ele é acusado de prevaricação, charlatanismo, epidemia com resultado de morte, infração à medida sanitária preventiva, emprego irregular da verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, crime de responsabilidade quando ele violou o direito social e incompatibilidade com dignidade e honra, decoro do cargo, crime contra a humanidade. Então, são 21 crimes que Bolsonaro cometeu. Esse é apenas o primeiro, que a inexigibilidade é muito pouco, ele tem que ser preso. Bolsonaro, ele tem que pagar pelos seus crimes. Bolsonaro é um criminoso. Eita. Ele é um criminoso. Ele precisa ser preso. Ele tem aqui fartura de provas contra ele. Então, eu acho que os crimes que ele cometeu vão ser julgados. Eu acho que nada como um dia atrás do outro. Eu via a vereadora falar em Deus, e Deus, ele está sendo justo. A justiça de Deus está sendo feita, porque todos aqueles que fizeram complô contra o governo, principalmente contra o presidente Lula, estão aí pagando. Você viu aí o homem do PowerPoint, já saiu do Brasil, Sérgio Moro, Marco do Val, entendeu? Esse pessoal precisa entender que a política você não faz com lacração, você não faz com mentira, com falsas narrativas. Essa onda de fake news, ela precisa ser regulamentada. Quem é que está contra você regulamentar as redes sociais para evitar a questão das fake news? A extrema-direita. São os extremistas. Aí se prevalecem. Aí, não. Deus ele nos livrou. Olha, quando eu vejo
uma pessoa dizer Deus, família e pátria, eu já tenho medo. Eu já fico com medo. Porque essa semana teve um pastor que disse, olha, vamos orar, meus irmãos, vamos orar para que Lula, para que quebre o maxilar de Lula e para que tenha doença, os ministros adoeçam. Então, quer dizer, eu acho que esse Deus não é o Deus que eu defendo. Esse Deus não é o Deus que eu defendo. Certo? Esse Deus é o Deus que os extremistas defendem. Pior do que dizer que graças a Deus que a natureza criou esse vírus, né, para matar mais de 600 mil pessoas, aí eu também é complicado. A gente não pode nem comparar, Marcos, porque senão o negócio é triste demais. Vocês acham melhor a gente marcar o tempo? Porque tem muito ouvinte dizendo aqui, não é melhor marcar o tempo, 2 minutos para cada um, para a gente tocando os... Vocês acham melhor? Eu acho. Hein, Marcos? Porque aí... Por mim, tudo bem. Tudo bem. Deixa eu registrar aqui a audiência do meu amigo Yuri Carvalho. Humberto Júnior está lá em Cajazeiras acompanhando o debate. Estão pedindo para dar uma olhada no chat nosso, que o chat está pegando fogo aí. Vereadora Elisa Virginia, quer responder alguma coisa do que Marcos Henrique falou? Ju, olha a responsabilidade de marcar o tempo. 2 minutos para a vereadora. Bem, gente, quando o Marcos Henrique diz, né, que os crimes que ele está falando aí, quando a gente começa a perceber que Lula, sim, quem é o criminoso, porque ele não foi absolvido. Lula, ele foi descondenado, que é muito diferente. Lula, ele foi condenado por não sei quantos ministros, juízes, né, não sei quantas instâncias aí. E ele, por uma manobra processual... Eles disseram que ali em Curitiba não era o local de julgamento dele. Aí ele voltou tudo atrás e, claro, com a idade dele vai ser prescrita, essas coisas e tal. Aí sim. Agora, ele está dizendo, já que Bolsonaro é um criminoso. Aí eu fico perguntando, ele está dizendo que um pastor foi dizer esse negócio do maxilar de Lula. Aí eu fico perguntando o que dirá daquele assessor de Dilma, né, que defende pena de morte para quem se insurgir contra o socialismo. Olha só onde nós estamos vivendo, num país onde assessores do governo Lula dizem que se você não concordar com o que eu digo, se você não concordar com o nosso regime, você pode ser passível de pena de morte. Qual é? Gente, o que é que a gente pode dizer de um governo que, por exemplo, não quer falar com Zelensky, que teve o seu país invadido pela Rússia, mas recebe de tapete vermelho o ditador da Venezuela, Maduro. E ainda tem coragem de dizer que está amadurecendo. Recebe de tapete vermelho um homem que deixa os seus cidadãos, as mulheres serem estupradas, morrerem de fome. Qualquer um venezuelano que está aqui nas nossas esquinas está passando melhor do que um venezuelano que está sendo lá perseguido, estuprado, passando fome, com necessidade. Por que mais de 6 milhões de venezuelanos fugiram de lá? E como é que o presidente Lula se atreve a receber e dar guarida a um homem desse? Vereador Marcos Vinícius, agora o tempo está com o senhor. Bem, talvez a vereadora Elisa, ela não saiba o que é diplomacia internacional. A diplomacia internacional, ela fez Bolsonaro receber um príncipe saudita que esquartejava cristãos. Ela fez receber um europeu, um líder europeu que estuprava crianças. Então, eu não sei qual a revolta que ela tem com Maduro, com a diplomacia. E eu acho que Bolsonaro não estava errado não, viu, Elisa? Eu acho, inclusive, que a gente precisa ver o que é diplomacia, o que é concordar. Ontem, Lula foi recebido por uma fascista italiana, uma mulher que representa o Congresso italiano, que... Primeira-ministra. A primeira-ministra da Itália, que ela é fascista. Ela declaradamente. Agora, Lula está errado em recebê-la? Claro que não, gente. São acordos bilaterais. A gente precisa dialogar com todos os países. Isso faz parte de uma diplomacia. E aí eu vou pegar, porque ela é fascista? Não, gente. Depende, a gente tem que abrir mercados, que o mercado estava fechado. Bolsonaro conseguiu fechar os mercados. Nós éramos um país pária, um país que não tinha respeito de ninguém. E a partir de agora, o presidente Lula
Todos querem conversar com o presidente Lula. Os mercados estão se abrindo. Então, isso é muito positivo para nós. Então, eu aqui não vou falar de regras, nem não vou falar de exceção, vou falar de regra. Certo? O que a vereadora Elisa falou, eu acho que é uma exceção. Você pegar uma pessoa ou outra. Agora, a regra é isso que eu estou dizendo. É você chegar e ver o fascismo, entendeu? Incrustado em muitas pessoas, como esse exemplo que eu dei agora do pastor, ele se repete em várias igrejas, seja ela de qualquer credo. Eu acredito que esse tipo de intolerância, isso é muito ruim para a democracia. E eu acho também que Lula, ele está provado. Todas as questões do processo. Foi um processo viciado. Foi um processo que está sendo provado. Dallagnol está aí, está pagando. Sérgio Moro foi um juiz parcial. Vereadora Elisa, chegou o seu tempo. Eu acho tão interessante. Eu acho que desumanidade, inclusive, sem falar dessas questões. O problema é que Maduro veio um dia antes, né? Ele passou um dia antes aí, almoçando, comendo churrasco, claro, né? Porque churrasco para a elite serve, né? Mas isso R$39, né? Mas para isso aí é picanha. A picanha tá tendo que coisa boa, né? Enquanto isso, a taxação dos PIX está vindo aí. E a taxação dos PIX não está vindo para aquela pessoa que tem MEI. Isso aí é pessoa jurídica. Aquela pessoa que tem MEI, que vende o seu bolinho, que a gente passa ali na esquina e compra seu bolinho, que diz, não, paga com Pix. Aquele homem vendendo aqueles olhos de sogra maravilhoso lá, prefere receber com Pix. Gente, isso aí é promessa. Isso aí, Lula está aí recuando porque não conseguiu aguentar a lapada que a internet está dando nele, não. Entendeu? E desumanidade é colocar mais de 14 milhões de pessoas, acho que é 1,4 milhões de pessoas que deixaram de receber o Bolsa Família. É aquelas pessoas sofridas que sem comida na mesa e que Lula, além de moldar, porque não pode ser mais Auxílio Brasil, não, vamos voltar ao Bolsa Família. Por quê, gente? Por que Lula colocou esse pessoal aí para não receber? Porque na hora que der, as pessoas vão esquecer. Aí vão dizer, Lula está me ajudando agora. Eu acho tão interessante quando eu começo a ver que nós, da direita, queremos que cada vez mais o jovem tenha uma profissão, mesmo que essa profissão seja uma profissão técnica, enquanto que as pessoas que fizeram universidade no tempo de Lula estão aí com seus diplomas, sem trabalhar. Eu tenho minha manicure que paga carro e casa com que ela ganha, simplesmente fazendo unha. Isso aí é que é empreendedorismo, entendeu? Agora, Maduro é uma exceção? Não, porque o caba lá da Guatemala, que é amiguíssimo, e o Foro de São Paulo está aí para provar que antes era mentira. Foro de São Paulo era mentira e agora é uma grande realidade. Elisa, eu tenho uma notícia triste para lhe dar. A lei do PIX, a taxação sobre pessoas jurídicas. A taxa de bancos. Taxas jurídicas. Dos bancos. A taxação sobre pessoas jurídicas foi do teu presidente. Ele já deixou isso na lei do PIX, viu? Não é ideia nova de Lula, não, tá certo? E sobre a questão do Bolsa Família, o que estava sendo feito, Fabão, era usar o Bolsa Família com fins eleitorais. Você sabia que os militares recebiam Bolsa Família? Os militares recebiam Bolsa Família. Você sabia que o Bolsa Família, no último semestre do governo, na época da eleição presidencial, Bolsonaro ele colocou o Bolsa Família em toque de caixa. O Bolsa Família ele tem todo um regramento. O regramento ele tem que ter renda per capita nas famílias de 1/4 do salário mínimo. Eu duvido ter uma família que tenha as prerrogativas de receber o Bolsa Família que não esteja recebendo. Duvido. Entendeu? Agora, precisa se readequar? Precisa. O Bolsa Família subiu. O Bolsa Família vai para R$700. Já tem R$150 a mais por filho menor do que 5 anos. Então, logicamente que quando você aplicou a regra e tinham pessoas que recebiam de maneira indevida, vamos dizer assim, e até mesmo essa readequação, pode ser que tenha tido pessoas dívidas que depois do recadastramento tenha tido algum problema, eu espero que resolva, porque realmente quem necessita, quem não tem renda em casa, precisa ter o Bolsa Família. Então, acho que diante do crescimento econômico, e as pessoas dizem até que foi sorte. Eita, Lula tem sorte demais. Foi só ele entrar que a inflação, que o governo, que a economia começou a dar certo.
Eu vi isso aí num jornal, numa TV de grande circulação. Então é sorte. Lula 1, a economia cresceu. Lula 2, a economia cresceu. Saímos para a 6ª economia do mundo. E agora a economia começa a dar sinais de subir. Isso é uma política responsável do nosso governo. Ô Petrônio, vamos daqui a pouco fazer alguns questionamentos, porque senão vai ficar só os dois. Um diz uma coisa, diz outra, e tem assuntos bacanas pra gente discutir. Eu só quero dizer um negócio aqui. Eu tenho PJ. Desde o ano passado eu pago Pix do PJ da minha conta no Bradesco. Na minha conta pessoa jurídica. A taxação do bancário. O Pix eu pago desde o ano passado. Dependendo dos valores, eu pago entre R$9 de cada transferência. De cada transferência de Pix. Dependendo do valor. Desde o ano passado eu pago. Do Banco Bradesco. Seu governo. Isso é a ideia do seu governo. Agora eu tenho um PJ na Caixa que eu não pago. Eu ia começar a pagar agora. Mas eu ia começar a pagar agora. Mas o que eu estou falando... Saiba que isso é antes. Eu estou falando o seguinte. Os bancos, eles tiveram uma redução imensa. Não, a senhora vai aproveitar seu tempo para começar a falar sobre isso? Para eu marcar aqui. Posso marcar? Não, faça a pergunta. Pepa, não, fala sobre. Quer falar sobre o Pix? Quer falar sobre o Pix ainda ou quer falar? Porque eu tenho alguns assuntos importantes para falar aqui. Por exemplo, o projeto de lei de regulamentação das redes sociais. Qual o pensamento da vereadora Elisa Virgínia sobre esse assunto? Olha só, as grandes ditaduras no mundo já começam assim, né? Começa reduzindo a liberdade de expressão. Por quê? O povo sem voz, sem ter como expressar os seus sentimentos, ele fica muito fraco. Eu cheguei dizendo nesta casa que um dos maiores poderes que hoje tem a democracia é o jornalismo. E nós estamos ficando com medo. Você está vendo bolsonaristas, por exemplo, eu estou muito mais cautelosa agora, porque eu fui inserida agora no 8 de janeiro. Né? Eu fui inquirida pela Polícia Federal. Eu não posso dizer tudo que eu quero, tudo que eu penso. Daniel Silveira, por mais absurda que tenha sido as declarações que Daniel Silveira disse naquele dia terrível dele, ele estava no direito de dizê-las. E eu concordo com tudo que você dizer, mesmo que eu tenha que morrer, eu continuo concordando, não. Eu concordo que você expresse as suas opiniões, né? Não precisa falar, ficar de acordo com suas opiniões, mas você tem que ter o direito. Nós temos um artigo na Constituição que diz que o deputado ele está imune em quaisquer palavras que diga. E mesmo assim, ele foi sacrificado. E o pior, e aí é onde eu venho a lamentar, que infelizmente essa escalada do judiciário, essa escalada de perca de liberdade de expressão tem sido acolhida pelaquela casa, pelo Congresso Nacional, da qual fiz parte por 4 meses. Jamais aquela casa poderia ter deixado o STF prender Daniel Silveira, porque ele só foi o primeiro. Então, assim, países como a Venezuela, você não pode dizer tudo. Países como a China, por exemplo, as redes sociais elas são privativas em muitos aspectos. Países como a Nicarágua, tem padres e freiras sendo presos, sendo estrupados, sendo mutilados. Então, são esses poderes que Lula é amigo desse tipo de poder. E o Brasil está muito próximo de se tornar uma Venezuela, de se tornar uma China, de se tornar uma Rússia, de se tornar uma Nicarágua. Vereador Marcos Vinícius. Se tiver uma pessoa que defenda mais democracia do que Lula, pode ter igual, mas mais não tem. Vamos voltar um pouquinho para a gente chegar nesse assunto. Em 2018, como foi que Fernando Haddad perdeu aquela eleição? Como foi que Bolsonaro ganhou? Quem não se lembra dos fake news demasiados que viram através de toda uma geopolítica direcionada para mentira? A extrema-direita trabalha com mentira. Vamos deixar isso bem claro. Então, inventaram uma mamadeira, né, com um pênis na extremidade, dizendo que Fernando Haddad ganhando ia botar. Ali, eu chegava na igreja, as pessoas vinham me abordar. Eu digo, gente, isso é mentira. Mas daqui para que eu fosse provar, acabou a eleição. O que foi... A mídia hoje, ela é responsável por uma grande parte do eleitorado. As pessoas, 70% das pessoas que veem uma informação acreditam nela. Então, você tinha um gabinete do ódio que passava um torpedo de mentiras, um turbilhão de mentiras. E isso tem que ter fim, gente. A gente não pode brincar com a verdade. E se não for feito nada,
as redes sociais vão estar aí disseminando ódio, disseminando mentira. Não é? A extrema-direita vai continuar, porque não pararam, continuam mentindo, todo dia sai mentira. O gabinete do ódio continua, deixou de ser institucional, mas continua. Então, algo tem que ser feito. Agora, jamais a vereadora Elisa vai pagar por uma coisa. Vereadora Elisa, se a senhora for contra a Constituição, se Fabão der uma informação aqui, chamando o pessoal contra o Supremo Tribunal Federal, qualquer pessoa pode entrar contra ele. Ninguém pode, nenhum brasileiro pode ir contra a Constituição. É errado isso. Daniel Silveira, a senhora falou Daniel Silveira, eu jamais achei que a senhora ia concordar com aquele cara. Eu concordo com o que ele diga. Peraí. Não, eu concordei com o que ele disse. A senhora acabou de dizer. Eu concordo. Mentira. Acabou de Mentira. dizer. Todo mundo ouviu. Marcos Henrique está mentindo aqui na rádio. Eu não disse que concordava com o Daniel Silveira. Pelo contrário, eu disse, por mais que eu não concorde com o que Daniel Silveira disse, eu concordo que ele tem o direito de dizê-la. Vocês não concordam com a marcha da maconha? Vocês não concordam que tem leis lá querendo baixar e reduzir a idade da pessoa fazer sexo? Vocês não concordam com essas músicas que estão acontecendo aí? Que a direita concorda com tudo, entendeu? Então, jamais eu faria disso. Por exemplo, vocês não concordam, inclusive, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disse que jamais poderia colocar alguém no STF que fosse amigo dele, coloca o seu próprio advogado, pessoa que ele mais confia no mundo, pelo que eu estou vendo, o Zanini? Gente, então assim, não tem isso, não existe isso não, entendeu, Marcos Henrique? O maior, vamos dizer assim, não é nem trapaça, eu não posso dizer trapaça, agora o maior absurdo que aconteceu foi na campanha da esquerda, onde eu não podia entrar na comunidade se eu tivesse um adesivo com Bolsonaro. Onde as pessoas que fossem votar em Bolsonaro podiam apanhar e até ser mortas dentro de algumas comunidades. Eu não entendo como é que o Brasil escolhe um homem que quem aplaude, quem comemora são os presídios. Os presídios comemorando a ascensão de Lula, porque ia voltar o quê? Aí a gente começa a ver que realmente é verdade aquilo que a gente não queria acreditar. Quando o ministro da Justiça vai para dentro de uma comunidade, de uma favela perigosíssima, inclusive a outra ministra estava lá na favela agora, andando de moto, sem capacete, toda linda, maravilhosa, boazuda, né? Se mostrando lá com seu corpo maravilhoso. Aí entra numa comunidade sem nenhum aparato policial, de um ministro que já deve andar com esse aparato policial, né, com a segurança toda que merece, porque ele é uma grande autoridade, mas ele entra lá de boa, lá na favela, na comunidade. Por quê? Porque sabe que ninguém vai atacá-lo. Vereador Marcos, deixa eu só para encerrar esse assunto, tem mais gente volta com pergunta. Encerrar esse assunto, porque quando eu digo que a extrema-direita ela vive de mentiras, a vereadora Elisa deve ter colocado aí um vídeo fake news que passou os presídios comemorando a vitória de Lula. E foi provado, pode botar no Google aí, foi provado que aquilo era mentira. Tá certo. Então, gente, não pode entrar numa comunidade. Onde foi que você viu isso? A comunidade ela é aberta para todos. Você pode entrar em qualquer comunidade, não tem essa. Entendeu? Então, essa história de estar dizendo isso é algo totalmente desproporcional à realidade. Eu acho que as pessoas da favela, as pessoas pobres, respeitam o PT. Sabe por quê? Porque tem política para eles. Não tem como Bolsonaro, política apenas para meia dúzia. Você tem o Minha Casa Minha Vida que foi cortado. O mais médico que ia nas comunidades não tem mais médico. Entendeu? Você não tem mais nada para a comunidade, para o povo pobre. Entendeu? Então, você começa a fazer uma política, como o governo do presidente Lula fez, uma política que pega desde do pobre, passando pela classe média, passando até pelos empresários, passando pelos banqueiros. Então, a política, se você não tiver o pobre envolvido na economia do nosso país, você simplesmente, o país não cresce, Petrônio. Então, a raiva, né, o preconceito exalado contra os pobres, ele fica muito claro, porque os pobres, eles respeitam, os pobres, eles não têm memória, não têm memória curta. E eu acho importante isso, porque a classe pobre, né, a classe média, entendeu, que viu que no governo dos últimos 4 anos você não tem nenhum tipo de política estrutural,
Você não tem nada. E quando você diz assim, rapaz, eu era feliz e não sabia. Aí volta, claro que vota no governo Lula. Quem é que não vota? São os grandes latifundiários, aquelas pessoas, os grandes empresários, os grileiros, os garimpeiros, essas pessoas que não têm política, entendeu? E simplesmente querem se locupletar em detrimento da miséria dos outros. Petrônio. Eu quero saber dos dois parlamentares aqui, a vereadora Elisa Virgínia Tempo tá voando, e viu, o vereador Marcos Henrique, de quem é a culpa por até agora, dia 21 de junho de 2023, antevéspera de São João, quem é o culpado pelos enfermeiros não ter recebido ainda o piso nacional da enfermagem? Governo federal. 2 minutos para cada um. Vereadora Pode falar. Quem quer começar agora? Eu posso começar. Pera, deixa eu zerar aqui, Pepa. 2 minutos para cada um sobre esse tema. Vereador Marcos. Olha, primeiro dizer que a luta da enfermagem foi uma luta fantástica. Uma luta que eu acompanho, aqui eu quero mandar um abraço para todos os enfermeiros e enfermeiras. Dizer que existe dentro do Sistema Único de Saúde enfermeiros, a classe enfermeira que é ligado às instituições, ao município, ao Estado, declaradamente, e tem pessoas que são ligadas ao Sistema Único de Saúde através de outra forma. Entendeu? Você vê, por exemplo, você é atendido no Sistema Único de Saúde numa clínica, certo? É diferente. Então, o governo federal, ele mandou os recursos que foram declarados. A quantidade, as informações que foram para a enfermagem. Essa justificativa eu recebi do presidente do sindicato, dos técnicos de enfermagem. Só que nem todos são registrados. O município, por exemplo, ele não assume a responsabilidade de toda a enfermagem, de todos os enfermeiros. Isso fez com que o recurso fosse insuficiente. O presidente Lula, o governo federal, baseado nas informações, liberou 7 bilhões 400 milhões para a enfermagem. Só que quando veio para cá, nem tudo tinha sido informado ao governo federal. Que tem que se fazer uma suplementação. Para isso, o presidente Lula já tem conhecimento, todo o governo tem conhecimento. Agora, o que foi liberado foi aquilo que foi informado. O que não foi liberado, aí sim, vai ser fruto de uma pactuação. Eu acho que o governo municipal e estadual precisam entrar também com a sua parte. No entanto, o governo federal jamais vai eximir. O presidente Lula, ele falou que é uma questão de honra pagar o piso da enfermagem. Ele sabe das cobranças, ele sabe da luta que foi a enfermagem e possivelmente esse dano, que é um dano muito sério, deve ser corrigido, mas não foi culpa do governo federal. Vereadora Elisa. Desculpa, não vou dizer desculpa de amarela com barro não, mas enquanto tiver dias para sobrevirem e sair, né, existe inclusive que as pessoas têm que ficar muito atentas, porque as amizades que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem no STF são muito grandes e Gilmar Mendes está querendo aí dar uma nova roupagem a essa lei do piso dos enfermeiros, né? Ele está querendo dizer que, na verdade, aquele piso é se o enfermeiro fizer as 40 horas e tal, e aí temos que ter muito cuidado com isso, e cuidado para as pessoas não ficarem aí desiludidas. O fato é que a lei foi aprovada no governo passado, certo? E até agora já são aí 6 meses que os enfermeiros esperam por esse pagamento. Para cortar a Bolsa Família, se tem rapidinho, né? A solução é rapidinho. Para se taxar as compras que vêm do exterior, também é muito rápido. Mas para fazer o repasse do dinheiro do Bolsa Família, aí é difícil, né? Para a gente dizer que os outros cometiam, por exemplo, crimes de meio ambiente é muito fácil, mas para acontecer o que está acontecendo agora, por exemplo, que o desmatamento no Cerrado bate recorde nacional acumulado nesse primeiro trimestre de abril, e que a Amazonas também, e que aí nós vamos ter aquela reunião, a COP30, né? Lá em Belém do Pará, inclusive que Janja, aquela que gasta muito viajando, né, com Lula, e que estou dizendo que a palavra final é de Janja no governo, inclusive de entradas de pessoas ou de saídas de pessoas, a palavra final é dela, que ela lá fez aquele vídeo chamando
Coldplay, né? Aquele Coldplay, né? Para ajudar a vender a Mata Amazônia para o mundo. Porque, como diz Luiz Inácio Lula da Silva, o Amazonas não é brasileiro, o Amazonas é do mundo. Infelizmente, o que está acontecendo lá é muita ONG recebendo dinheiro e nós estamos vendendo nossas riquezas naturais para o resto do mundo. Eu quero dizer o seguinte, que já são 13h52. Tem muita pergunta, muita interação. Deixa eu falar isso que ela falou. E a gente precisa terminar o programa às 14 horas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 3 minutos para cada um. Se vocês quiserem aproveitar esse momento e derem uma de advogado de defesa e de acusação para o julgamento de amanhã, ou usem o tempo da forma que quiser. 3 minutos, porque a gente precisa terminar o programa exatamente às 14 horas. E já agradecendo aos dois parlamentares. Voou. A gente tem que começar às 12h30 agora. E já ficando o gostinho de quero mais para a gente convidá-lo novamente aqui. Faz questão de começar primeiro? Quero fazer algum sorteio? Não, tanto faz para mim. 3 minutos para cada um. Quem quer começar primeiro? Marcos fala. Tem 3 minutos, façam quem quiser com os 3 minutos. José aí. Se vira nos 180. Se vira nos 180. Não, felizmente nós temos uma primeira-dama que sabe opinar, discute, uma primeira-dama preparada, não é? E nós não temos primeira-dama que recebe cheque de Caixa 2. A gente não tem primeira-dama que recebe colares fruto de superfaturamento de privatizações, entendeu? Então mudou, né? E ela fala com Janja com tanto carinho que eu queria fazer esse registro. Até o Coldplay vai permitir que Lula suba no palco. Eu acho que isso é fantástico, porque está tratando o meio ambiente. O meio ambiente está aí, cheio de grileiros, né? Lula vai fazer concurso para poder absorver toda a mão de obra, todas as pessoas, para fazer a fiscalização devida na Amazônia, né? Porque foi muito difícil, não é, a gente viver com grileiros, a gente viver com aquelas pessoas que fazem tira-ouro, como é que chama? Garimpeiros, invadindo a terra dos indígenas. Agora nós temos um ministério para os indígenas. Então, eu queria encerrar aqui também, agradecendo também, Pepe, a Fabão, Juliana, todos vocês, dizer que a gente tem uma política que vai mudar o Brasil. Vocês aguardem. A pesquisa de hoje já mostrou claramente uma visão. Mais de 50% dos eleitores de Bolsonaro já avaliam o governo Lula como bom, ótimo, regular. Isso é muito positivo, porque fica do lado oposto só os extremistas, né? E também aqueles que são antipetistas. Então, você tem de 20% a 25% de pessoas que você não muda de jeito nenhum. Mas eu fico feliz porque esse eleitorado de Bolsonaro está reconhecendo. Sabe por quê? Porque a gente saiu do isolamento, Fabão. Nós éramos um país que hoje está... Todo mundo quer Lula hoje no seu país, conversando, dialogando. Hoje ele foi recebido pelo Papa. Ele quer dialogar com todo mundo, porque Lula quer abrir o mercado do Brasil, ele quer fazer acordos bilaterais. Quem ganha com isso é o povo brasileiro. Nós temos aí uma política para o salário mínimo que vai aumentar. Nós temos um aumento de 25% a 200% do bolsa de graduação e pós-graduação. A universidade não recebia dinheiro. Lula é uma pessoa que gosta, né, de investir na ciência, porque a gente tem que exportar o nosso capital intelectual. Nós temos aí a recriação do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que vai dar dignidade ao povo brasileiro. Nós temos aí a medida provisória do PAA, o programa de aquisição de alimentos. Nós saímos do investimento de 15 milhões do governo Bolsonaro para R$500 bilhão. Esse dinheiro ele vai servir para a agricultura familiar, para a merenda que vai para as escolas, para os hospitais. Então, isso é muito importante. O reajuste da merenda escolar. Estava servindo bolacha com suco. A gente passa a ter um aumento de 39% na merenda escolar. Entendeu? Se eu for falar aqui, a gente vai falar o dia todo de tudo que tem aqui. O combate ao desmatamento da Amazônia. Então, eu acho que esse governo já mostrou para que veio nos primeiros 6 meses. Agradeço a todos vocês e sempre que for chamado, virei para cá com o maior prazer debater os rumos do nosso país que está no caminho certo. Saímos do inferno, agora vamos para o céu. Vereadora Elisa Virgínia, o tempo é seu. Acho tão interessante quando
o vereador Marcos Henrique fala dos presentes recebidos. Deixa eu te dizer, em 2016, assim que Lula deixou o governo, ele só tinha devolvido 9 dos 568 presentes de chefe de Estado, certo? Demorou um tempão, demorou muito para que ele conseguisse devolver quase todos, mas ele ainda deveu alguns, ele teve que pagar do bolso dele, né? Mas aí isso aí depois foi de muita cobrança. O desmatamento no primeiro trimestre de Lula bate recorde no Cerrado e tem segundo pior índice da Amazônia. Estamos aí vivendo no processo de escolha do ministro do Supremo Tribunal e, infelizmente, medo de retaliação do STF deve garantir a aprovação fácil de Zanini, né? Afinal de contas, você está lá, é muito errada essa questão da escolha e da indicação de um político para exercer um cargo judiciário, que é o único cargo que pode, de repente, estar caçando aquele próprio político. Muito difícil. E isso nós estamos vendo aí. Vimos, para mim é um filme rever sempre a inquirição do senador Magno Malta, Alexandre de Moraes. Como ele era legal, né? Como ele era democrático quando ele foi inquirido, né? Quando os senadores estavam todos perguntando aquelas perguntas a ele. E agora vai acontecer com Zanini. E agora, olha só o que acontece aí com o dono do Supremo Tribunal Federal. É difícil demais. Lula, e entre outras coisas que a gente está vendo nesse governo. Ele disse que a gente saiu do inferno e está indo para o céu. Só uma correção, é Zanin. Zanin? Né? É? Zanin. Tá bom, Zanin. Então aí a gente vê, inferno vai ser quando a gente começar de novo a pagar e patrocinar as ditaduras, como a gente fazia com o Mais Médico, que está voltando aí. Deus queira que não seja no mesmo modelo, onde um médico ficava com 30% do seu salário para ele e para sua família, e 70% do seu salário ia para financiar uma ditadura terrível como a de Cuba. Então, a não ser que eles achem legal, né? O inferno deve ser Cuba, Venezuela ou Nicarágua. E aqui, infelizmente, o Brasil está no mesmo caminho. A senhora já tem 40 segundos. São 3, desculpa. 3, né? Então deixa eu voltar. Ele está lhe pedindo 30 aqui. Não, muito obrigada. Não, muito obrigada. Então, assim, eu não vejo que inferno é esse quando a gente vê só inferno para o brasileiro, né? Porque, finalmente, o que é que um governo ditador faz? Ele quer muito dinheiro. Para quê? Para comprar a suíte real de 95 mil, né? Que depois foi dita que foi 35 mil, mas tem que ser real. Para comprar um sofazinho de 65 mil, para poder botar somente R$18 no salário mínimo, para comprar cama de 42 mil, para comprar, gente, sabe o que é que Janja Esbanja comprou? Travesseiros de penas de ganso. Caramba! E ainda vai acusar a primeira-dama Michele de ter roubado os móveis da presidência da República. Rapaz, eu ia até 3h30. Tá bom demais. Vocês discutem assim na Câmara? Não, quando a crítica que ela tem todinha ao governo federal é essa, eu fico muito feliz. É essa? Tem muita gente. Não vamos ver a economia como tá, as empresas fechando, Magazine Luiza fechando, vai ficar o gostinho de quero mais. Querendo fechar. Eu quero agradecer. Infelizmente estamos indo pro buraco. Eu quero agradecer aos dois. Foi bom demais. Tem muito. Infelizmente, não pode nem colocar os ouvintes e os espectadores na interação. Porque eu queria mandar um abraço para os ouvintes aí. Muita gente interagindo. Agora são 5 segundos. Só 5 segundos. Sim ou não? Sim ou não? Vereador Marcos, TSE deve caçar os direitos políticos, torná-lo inelegível. O julgamento começa amanhã. Sim ou não? Não só caçar, como prender. Vereadora Elisa Virgínia. Revanchista, claro que não. Ele não tem motivos para ser caçado nem preso. Ele não é bandido. Muito bom. Agradecer aos ouvintes, às mensagens, espectadores, aos dois parlamentares. Muito bom, muito bacana. Pedir desculpas aos ouvintes que mandam mensagens para o WhatsApp, para o YouTube, né, Juju? Eu tava marcando o tempo aqui no meu, Pepa, e o povo mandando mensagem, não deu nem para olhar aqui. Eu vou ter que responder já aqui. É muita gente. Um abraço. Palavra final que fica, né? Um abraço, até amanhã. Gente, não desliga o seu rádio. Vem muita música boa aqui na Pop com Rafael Bambam e Tarde Pop. Mais informações, mais jornalismo. 18 horas com Heron Cid, o Alisson Bezerra, a Uemar Santos e equipe com Hora H. E amanhã, às 6 da matina, o trio Parada Dura. Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã!
Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. PixBet apresenta. Mas deixa estar em gratidão. Geraldinho Lins.